Bem-vindo ao meu canal, bem-vindo ao Matemática do Sucesso. Você que está aqui, chegou até aqui, inscreva-se no canal e partilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis. Não esqueça de ativar o sino para que receba todas as novidades. Este dia eu vou lançar alguns desafios e poderá assistir aqui à resolução. Vamos nessa. Para a resolução deste limite, o segredo está na atenção. Como todos os limites, para podermos resolver, temos que substituir o valor da tendência do x onde tiver x. Então, vamos lá resolver. Isto há de ser igual a... Eu vou meter aqui sinal de igualdade, uma questão de espaço. E vou substituir onde tiver 0, ou seja, onde tiver x, substituo 0. 0 vezes a raiz de 1 sobre 4 vezes 0 ao quadrado menos 16. Se é igual a 1 sobre 4 vezes 0 ao quadrado é igual a 0. 4 vezes 0 é igual a 0. 1 sobre 0 dá infinito, que tenho 0 raiz quadrada de infinito menos 16. Isto é igual, infinito menos 16 é igual a infinito e raiz quadrada de infinito é igual a infinito. Temos aqui 0 vezes infinito. Isto aqui é uma indeterminação do tipo 0 vezes infinito. Para podermos levantar essa indeterminação, vamos então recorrer a métodos algébricos. Isso aqui é uma indeterminação. Então vamos lá levantar essa indeterminação. Isto aqui na quarentena, resolver exercício é fixe. Como é que será? Antes de mais, você que está aí, inscreva-se no canal e vê essa proposta de resolução. Convido-te a seguir a minha página do Instagram, matemática_do sucesso, que lá também eu lanço algumas novidades. Sem mais delongas, vamos lá aqui resolver e levantar esta nossa indeterminação. Para podermos levantar essa indeterminação, eu vou achar o mínimo múltiplo comum. Eu sei que aqui esse 16 é uma fração denominador 1. Para termos denominadores iguais, é 4x ao quadrado, que vai multiplicar o numerador e o denominador desta fração. E aqui 1 que vai multiplicar o numerador e o denominador desta fração, para termos então denominadores comuns. E agora, dando sequência, isto implica limite quando x tende a 0, x vezes a raiz de 1 vez 1 dá 1 menos 4x ao quadrado vezes 16 é igual a 64x ao quadrado. Até aqui está tudo bem, está tranquilo. 4x ao quadrado aqui será o nosso denominador comum. Atenção que este 4x ao quadrado também está dentro da raiz quadrada. Dando sequência, o que é que vai acontecer? Aqui eu vou separar a raiz tanto para o numerador e o denominador desta fração pela regra de radicais. Limite quando x tende a 0 de x vezes aqui a raiz quadrada vai para o numerador. 1 menos 64x ao quadrado. E também vai para o denominador. 4x ao quadrado. Agora, o que é que eu vou fazer? Então, eu vou aplicar a regra de radicais. Vou separar as raízes, vou separar a raiz quadrada para 4 e para x ao quadrado, sendo que 4x ao quadrado está a multiplicar, ou seja, a raiz do produto é igual à raiz dos dois fatores, de cada fator. Então, limite quando x tende a 0, x vezes
Numerador não se faz nada. Esse traço de fração está a ir onde não devia. 64x ao quadrado. E aqui, raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de x ao quadrado. Presta muito bem atenção, eu vou fazer passo por passo para que se chegue ao destino. Ou seja, passo por passo para que se chegue ao espaço. Então, o que é que vamos ter? A novo slogan. Passo por passo para que se chegue ao espaço. Limite ao espaço. Então, o que é que nós vamos ter? Raiz quadrada de 4 é 2 e raiz quadrada de x ao quadrado. Eu vou meter aqui, só para termos aqui bastante atenção, isto aqui é sinal de implica, aqui um bocadinho de rigor. Limite, quando x tende a 0, de x vezes, aqui no numerador não há nada que se faça, 64. Raiz quadrada de 4 é 2 vezes... O que é que vai dar então raiz quadrada de x ao quadrado? Para, reflita e vê o seguinte. A raiz quadrada de x ao quadrado é o quê? Isto não é tu chegares aqui, escreveres raiz quadrada de x ao quadrado, por exemplo, simplificares e dar x. Não, aí está o problema. O problema de muita gente que fez isso, chegou aqui e simplificou a raiz quadrada de x ao quadrado, por isso é que estava a dar 1 sobre 2. Não, a raiz quadrada de x ao quadrado, muito bem quem fez da forma correta, isto aqui não, isto está errado. A raiz quadrada de x ao quadrado é igual a quê? Quando tu tens raiz quadrada de x ao quadrado, por definição, tu tens que escrever módulo de x de outra forma. Vou explicar de outra forma que acho que é melhor explicar isto. Vamos imaginar que eu tenho aqui o seguinte exemplo. Se eu tiver raiz quadrada de menos 2 ao quadrado, se eu simplificar isto e isto, eu não posso chegar e dar como meu resultado menos 2. Está errado, porque se eu repetir essa expressão duas vezes, o menos 2 vai multiplicar por ele mesmo e vai dar um resultado positivo. Então, isto significa que quando nós temos aqui raiz quadrada, o resultado nós vamos ter que colocar no módulo, ou seja, vai ser igual ao módulo deste x, seja ele positivo ou negativo, mas será o módulo. Então, quando tu simplificas isso, escreva módulo de x. Isto aqui é preciso prestar muito bem atenção, que às vezes muita gente cai em erro por causa desse pormenor. Então, isto aqui vai ser igual a x no módulo. Agora, vamos fazer a seguinte... Dando sequência ao que é que nós vamos fazer. O que é então o módulo? Eu vou definir o módulo aqui. O módulo, por definição, é igual a x se x for maior ou igual a 0 e igual a menos x se x for menor que 0. Este aqui é o valor do módulo. E a partir daí eu terei, então, dois resultados em função deste módulo. Ou seja, vou cair naquilo que se chama limites laterais. Os limites laterais resolvem-se à direita e à esquerda do ponto limite e analisa-se os resultados. Se os resultados à direita e à esquerda forem iguais, significa que existe limite e aquele valor que der é o limite. Mas se o resultado for indiferente, não existe limite. Para aí já está resolvido o exercício e eu vou aqui terminar a resolução. Eu vou mudar aqui de cor só para termos aqui algo mais colorido. Então, este aqui será o resultado 1 e este o resultado 2. E como é que nós vamos resolver isso? Então, para o resultado 1, eu vou utilizar o x maior que 0, ou seja, à direita. Então, escrevo limite quando x tende a 0 à direita.
do que do zero, que é o limite. Então, eu escrevo x vezes a raiz de 1 menos 64. Aqui no numerador está tudo bonitinho. Bom. E aqui, duas vezes à direita, o resultado é x. E agora sim, eu posso simplificar e, então, substituir o valor de x aqui onde tiver x. Depois de simplificado, eu terei 2 raiz de 1 menos 64 vezes 0 ao quadrado. E isto é igual, daqui dá 0, dá 1, 1 sobre 2. Este aqui é o limite à direita. Agora, o limite à esquerda, que é para este segundo resultado, o limite quando x tende a 0 à esquerda, x vezes raiz de 1 menos 64x ao quadrado, duas vezes, quando x tende a 0 à esquerda, dá o quê? Dá menos x. Este módulo dá menos x. E aqui, simplificando, fica então aqui este menos, que vai dar raiz de 1 menos 64x ao quadrado, menos 2, porque este aqui já está simplificado. Substituindo aqui 0, já posso substituir aqui 0. Dá igual a menos 1 sobre 2. Está ali, limite lateral à direita dá 1 sobre 2 e o limite lateral à esquerda dá menos 1 sobre 2. Quando isso acontece, não existe limite, ou seja, que de uma forma mais analítica escrevendo, fica. Sendo que o limite, quando x tende a 0 à direita desta expressão, que é o nosso limite principal, a nossa expressão inicial, 4x ao quadrado menos 16, é diferente do limite quando x tende a 0 à esquerda, x 1 sobre 4x ao quadrado menos 16. Estes resultados são diferentes, ou seja, aqui dá 1 sobre 2 e aqui dá menos 1 sobre 2. Portanto, não existe o limite quando x tende a 0 da expressão que nos foi dada. Está resolvido o desafio, muito obrigado. Inscreva-se no canal, ative o sino e receba todas as novidades. Convido também a se inscrever numa página do Instagram angolana que se chama O Estudante Carneiro. Eles têm bastantes projetos promissores para estudantes, ajudam estudantes a desenvolverem na sua vida acadêmica. E recentemente estavam a promover um concurso, quem sabe, e já terminou o concurso. Dou os meus parabéns aos vencedores. Vão lá na página Estudante Carneiro e sigam a página, que tem lá também bastante novidades. Muito obrigado, até já, tchau.